eu sou a missionária Yasmin do programa Vida na Palavra. Estamos felizes de estarmos mais uma vez com vocês nos lares, para juntos meditarmos na gloriosa Palavra do Senhor. É com muita alegria que a gente inicia esse programa, porque essa semana que passou foram de grandes testemunhos. Recebemos telefonemas de 2 jovens que haviam passado por um processo de enfermidade e eles foram curados para a glória do nome de Jesus. Estivemos orando com essas famílias, uma pessoa de Vitória e outra pessoa que estava morando na Bahia, e Deus abençoou esses 2 jovens com a cura, e um deles até conseguiu passar muito bem no vestibular. E nós louvamos a Deus porque estamos pregando a palavra para que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos pregando a palavra para que vidas sejam alcançadas com as bênçãos do Senhor e entendam que só em Jesus Cristo há poder de milagres para a vida eterna. E nós também vimos assim como Deus abençoou as pessoas na vida conjugal. Tivemos também novamente testemunho de um casal que foi restaurado. Eles estavam com alguma dificuldade e nós estivemos orando, buscando a face de Deus, e Deus abriu as portas de restauração. Então você saiba de uma coisa: nós não estamos aqui em vão, não fazemos esse programa, o programa Vida na Palavra, por acaso. Nós estamos porque há poder na palavra de Deus para você ser abençoado. E o nosso coração se encheu de alegria, porque é necessário a gente festejar com o que se alegram. E nós também queremos iniciar este programa, né? No final dele nós vamos estar orando, queremos pedir a Deus que consolem as famílias que perderam os entes queridos, que nesta semana só nós ficamos sabendo de 2 famílias que perderam entes queridos. Só o Senhor Jesus tem poder de consolar o coração dessas famílias, dos amigos, mas Deus soberano sabe por que permitiu levar essas pessoas, e que Deus traga o consolo necessário para as famílias enlutadas, porque nós sabemos que só no poder de Jesus, no consolo do Espírito Santo, pode trazer o bálsamo e conforto para que você consiga vencer este momento de dificuldade. E hoje nós vamos estar meditando numa palavra que eu gostaria, como sempre eu falo, que você pegasse a sua Bíblia. A Bíblia é a bússola para nós termos vitória. A Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia, ela diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante, e ela faz aquilo que é necessário nas nossas vidas. Nós temos um chamado, e este chamado é anunciar um ano aceitável do Senhor. Esse chamado é falarmos aquilo que vai glorificar o nome do Senhor. Nós somos chamados para falar a verdade, falar aquilo que está escrito, para que lares sejam abençoados em todas as áreas. E Deus, Ele foi falando ao meu coração sobre nós falarmos um pouco sobre 2 aspectos, de uma palavra que Deus ministrou, que é sobre finanças, questões salariais, e também eu quero falar sobre a respeito, na palavra que eu vou ler, sobre a casa de Deus, a igreja, a casa do Senhor. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Obadias. É um livro dos pequenos profetas, considerados profetas menores, que o capítulo 1 do versículo 17 diz assim: mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Obadias 1,17 fala assim: mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E eu quero também que você medite comigo no livro de Ageu, que diz assim, também é um profeta menor, que o capítulo 1 do versículo 8 diz assim: subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E Ageu 2,4 fala assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel,
Diz o Senhor: sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E o versículo 8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. E você pode estar pensando, o que tem a ver essa palavra que eu li sobre salário, sobre finanças, sobre dinheiro? Nós estamos num mundo. O dinheiro é algo que nós trabalhamos, né, para chegar no final do mês e recebermos aquilo, o dinheiro, para nós termos o nosso sustento. Então eu vou focar em dois aspectos dessa palavra. A primeira, você como cidadão, você como homem, mulher, que trabalha e tem o seu salário. E depois eu vou focar dentro da palavra de Deus, porque é necessário aprendermos as coisas de Deus para ver prósperos os nossos caminhos. E aqui, nessa palavra que eu li, fala o quê? Que no monte, a primeira palavra em Obadias 1,7 fala que no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e o da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Eu não sei como está a sua vida financeira, eu não sei em que lugar você trabalha, eu não sei o que você faz para você ter a sua renda mensal. Mas uma coisa eu posso te afirmar, com o conhecimento da palavra de Deus, que Deus nos dá diretrizes, nos dá ordenança, o Senhor nos orienta, tudo voltado à nossa vida financeira. E existem pessoas, como nós estamos vendo, né, na sociedade, onde existe muita abertura, né, de créditos, muitas pessoas que podem e têm fácil acesso para comprar crédito, muitas pessoas têm cartões de crédito, muitas pessoas compram, né, de várias formas, através de carnês, através de um crédito muito aberto e liberado. Então, o que acontece? As pessoas estão sendo induzidas por um consumismo, por adquirir muitas coisas e chegam, às vezes, na metade do mês, depois de receber o seu salário, principalmente as pessoas costumam, né, as empresas pagar no final do mês, a início do próximo mês, e as pessoas chegam ali e já viram que o salário acabou. O salário não chega nem a, assim, um terço ou a metade do mês, a pessoa já não tem a finança necessária para acabar e ser controlado e ter uma vida tranquila e em paz. E Deus, Ele falou comigo, ao meu coração, na seguinte forma: de te orientar. Eu não tenho todas as respostas, mas Deus, Ele vai nos ensinando a procurar ser moldados e aperfeiçoados pela palavra dEle. E Deus, Ele está vendo que o seu povo, o povo dEle, o povo que chama pelo nome do Senhor Jesus, às vezes tem perecido muito nessa área, na área financeira. Nós vemos pessoas assim que crê em Jesus, que entende que Jesus é provedor, porque na palavra em Ageu diz que o ouro e a prata pertencem a Deus, e a pessoa sabe disso tudo, mas ela não consegue romper na vida financeira. E hoje Deus fala para nós que existem saídas. Não se levantará por duas vezes a sua angústia se você quiser, se você der ouvido às palavras. A Bíblia diz que se nós ouvirmos a Deus e obedecermos, o Senhor fará nós sermos bem-sucedidos aonde colocarmos a planta dos nossos pés. E Deus chamou o povo dele para ser bem-sucedido, para ser cabeça e não cauda. E aí o que acontece? A pessoa entra anos e sai anos naquela dificuldade. E hoje Deus fala assim para nós, que nós devemos, como Ageu 1:8 diz, subir ao monte, trazer a madeira, edificar a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, há resposta para o seu futuro, há esperança para o seu futuro, há
solução para os seus problemas, porque Deus, quando Ele manda o povo ir até o monte, é Deus dizendo para o seu povo e buscar a presença dEle. E como você vai buscar a presença do Senhor? Quando você se dobra diante dEle, quando você se prostra diante dEle e você entende que você é dependente dEle, porque Ele falou que o ouro e a prata é dEle. Quando você se coloca no altar dele, subir ao monte, é você se colocar no altar de Deus e dizer assim: Deus, até hoje eu não consegui, até hoje eu não venci, até hoje eu não conquistei nada, até hoje a minha vida financeira foi um fracasso. E Deus está dizendo que se você se colocar diante dele, começar a meditar na palavra dele, ele vai mudar a sua sorte. Porque Deus, ele quer que sejamos bons administradores daquilo que ele coloca nas nossas mãos. E ele não trouxe um povo e nem fez dele um povo para ser mal sucedido nessa terra. E nós temos observado na terra em que vivemos, no mundo, que as pessoas que professam o nome do Senhor, muitos estão deixando a desejar na sua vida financeira. E Deus quer mudar essa situação. Através de como? A Bíblia diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. E como é buscar o reino de Deus? Como é buscar a justiça de Deus? É fazer aquilo que é correto. É, se você é um servo de Deus, é entender que você precisa entregar ao Senhor, na casa do Senhor. Diz a palavra em Malaquias, que também é um profeta menor, que nós devemos levar a casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É a casa do Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não adianta, que Deus não vai repreender devorador, aquilo que está minando as suas finanças, que você chega e não consegue ir até o final do mês, você não consegue ter reservas, você não consegue prosperar, se você não entregar no altar de Deus aquilo que pertence ao Senhor. Aí você pode me perguntar assim: mas qual é a casa do tesouro? É toda a igreja que prega que o Senhor diz que nós temos que levar os dízimos e ofertas à casa dele, para a obra e sustento da casa do Senhor. Então, quando a gente vai ao monte, como diz aqui a palavra, subir ao monte, trazei a madeira, edificai a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. É quando a gente sobe ao monte, quer dizer, vai à presença de Deus, pede a Deus para ouvir a voz de Deus. E Deus fala. Deus nunca que vai chegar diante de Deus vai falar com Ele que Ele não vai responder. Então você precisa se prostrar, buscar a face de Deus e pedir a direção para Deus, para como você vai administrar, porque a palavra diz que você vai subir ao monte, você vai à presença de Deus, você vai trazer madeira e vai edificar a sua casa. Então você vai trazer o material necessário para você ver a sua vida financeira ser edificada. E o que é essa madeira? Essa madeira, para a sua vida financeira ser edificada, ser organizada, vai ser as respostas de Deus para a sua vida. A primeira situação é entregarmos a Deus aquilo que pertence a Ele. Nós ganhamos 100%. Deus quer que nós devolvamos a Ele 10%. E você pode achar assim: mas os 10% é muito. Mas Deus deixa a maior parte nas nossas mãos e Ele é Deus. E Ele multiplica, Ele abençoa. E Ele vai fazer com que a madeira aqui, Ele vai fazer você ter direção de onde não ter porta, Ele fazer abrir uma porta. Ah, eu passei dificuldade, eu não consegui resolver isso. Aí Deus vai lá, quando você vai à presença dEle, pede as respostas a Ele, fala que você quer mudar essa situação que já perpetua por muito tempo na sua vida. Ele vai te dar a direção para você ter estratégias para poder ver a sua casa edificada, porque tudo pertence a Ele. Aqui diz que no Monte Sião haverá livramento, em Obadias diz. Então o que acontece? Se você for à presença de Deus, Deus vai te livrar, vai te socorrer para que você consiga colocar a sua vida financeira
em ordem. Porque a Bíblia diz, amados, que nós emprestaríamos e não tomaríamos emprestados. E quantas pessoas estão tomando dinheiro emprestado, servindo a Deus, sendo, às vezes, ou não é dizimista, ou é dizimista e não está sabendo organizar a sua vida. E você pode falar assim, mas por que você, missionária, está tocando neste assunto? Porque se a pessoa não está bem financeiramente, que ela não tem uma vida administrada, que ela não está organizada na vida financeira, traz todo um outro prejuízo, um todo desconforto para toda a casa da pessoa. Então, é hora de nós sermos cabeça e não cauda, é hora de nós comandarmos e não sermos comandados, é hora de fazermos aquilo que é correto. Então, Deus, Ele quer mudar essa nossa situação, porque Ele diz aqui em Ageu que Ele chamou Zorobabel e disse, olha, pois, ser forte. Quer dizer, está difícil, continua, vai à presença de Deus, ora. Vê na Bíblia o que Deus fala sobre finanças. Provérbios fala da forma que devemos administrar. A Bíblia diz que nós não devemos ficar por fiador de ninguém. Então, assim, Deus vai dando a direção, coloca o pouco na mão do Senhor, quer dizer, entrega aquilo que pertence a Deus. Deus falou que vai multiplicar. Então, ou nós temos fé de saber que Deus vai mudar, ou então nós vamos continuar na mesma situação que perpetua por muitos anos. E Deus, Ele disse assim, olha, tenha fé que você indo à minha presença eu vou mudar a sua história. Mas as direções que eu te der, você vai ter que obedecer. Você precisa obedecer para ver a sua vida financeira melhor. E Deus falou que tudo que deu errado na sua vida até hoje, se você for ao monte, a presença de Deus, você vai trazer a madeira necessária, você vai trazer o que é necessário. E o Senhor diz que a glória da última casa, quer dizer, você tem uma situação adversa, você vai à presença de Deus, você busca Deus, você quer, Senhor, eu só largo o Senhor, como Jacó falou, quando o Senhor me abençoar. Eu só largo o Senhor quando o Senhor me der todas as respostas, porque eu não quero ser mais um mau administrador, eu não quero mais perecer na minha vida financeira, eu quero que a minha sorte mude. E você vai sair com a resposta. E Deus diz que a sua situação anterior vai ser esquecida e a glória da última casa vai ser melhor do que a primeira. Quer dizer, a sua situação toda é diversa. Você busca Deus, você pede a resposta a Deus, você se torna um dizimista, um ofertante, você abençoa as coisas que Deus fala que é para abençoar. Aí Deus diz, olha, filho, filha, eu vou mudar a sua história. Eu vou fazer com que a minha glória esteja na sua vida e na sua casa. Então, é hora de buscar o Senhor, para que toda situação financeira adversa venha cair por terra, porque o povo de Deus tem que ser testemunha nessa terra. O povo de Deus tem que dar exemplo. O povo de Deus precisa ser verdadeiramente testemunhas vivas do Senhor. E muitos têm perecido por não ter buscado em Deus a provisão da resposta para resolver os problemas. Muitos têm confiado em carros e em cavalos, muitos têm confiado que o homem pode ser a solução. Mas Deus diz, suba ao monte, suba à presença de Deus e você verá a sua sorte ser mudada, porque Deus é fiel. E para estar dando encerramento, eu quero colocar também esta palavra sobre a casa de Deus. Nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça dele, todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então, o que é buscar reino e justiça? É praticar a verdade, é ajudar as pessoas que Deus nos manda ajudar, é aplicar a sinceridade, é agir com integridade, é amar, é perdoar, é agir como a palavra diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aqui nessa palavra de Ageu, Deus trouxe essa palavra por quê? Porque o povo estava voltado para os seus próprios interesses. O povo só queria resolver os seus problemas. E o povo estava esquecendo de que Deus queria que eles edificassem o templo e a casa de Deus. Então, o que acontece? Às vezes você está focando em áreas que não é para focar. E Deus está te chamando a atenção para você se voltar a Deus e fazer a vontade dEle para que Deus conserte toda a sua situação
E o povo diz que o povo, eles plantavam, eles construíam casas, eles faziam um monte de coisa, mas era igual um saquetel furado. Tudo que eles recebiam, por isso que eu comecei o programa falando sobre salário. Como é espiritual, dinheiro é espiritual. As pessoas se enganam achando que dinheiro é material. Dinheiro, ele é espiritual. E aí o que aconteceu? Deus queria que eles se preocupassem com aquilo que é espiritual, com o reino, com o céu, com a eternidade, com a casa dele, no sentido do templo, né? E nós somos templos de Deus. E o povo se voltou para os seus próprios interesses. O povo já não queria saber das coisas de Deus. O povo começou a se afastar de Deus. E aí eles se prenderam muito ao trabalho. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Mas se a pessoa não trabalhar e não obedecer às ordens de Deus, vai fazer como a Ageu falou, eles estavam recebendo em saquetel furado. Então, quer dizer, como eu falei no início, o dinheiro chegava, mas não ia até o final do mês. O dinheiro chegava no meio do caminho, já vazava tudo. Mas Deus falou, olha, volte-se a mim. E Deus está dizendo para nós, vamos voltar a olhar para aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Vamos viver para fazer a obra de Deus. Que obra é essa? Esta obra é a gente olhar para os órfãos, para as viúvas. Esta obra é a gente meditar na palavra de Deus e praticar o que está escrito na palavra de Deus. Esta obra é a gente anunciar o ano aceitável do Senhor, falar a verdade. Esta obra é a gente pregar o Evangelho. Quando nós obedecemos a Deus, diz em Deuteronômio 28, obedecemos a Deus, todas as áreas de nossas vidas vão bom, vai bem, vai ser material, vai ser na espiritual, vai ser na familiar, e Deus vai colocando tudo no lugar. Então, vamos meditar nisso, precisamos se voltar a Deus, para que Deus conserte a nossa vida financeira, para que Deus nos faça próspero, e para isso nós temos que se ocupar, né? Porque tem muitos que trabalham, se cansam, mas não produzem nada, não crescem nada, não chegam a lugar nenhum. E Deus fala que a gente tem que fazer a coisa certa, ir à presença de Deus, pedir direção a Deus, ouvir a voz de Deus, praticar o que Deus falar conosco, se voltar a obedecer, fazendo aquilo que é o que? Se preocupar com o templo do Espírito que somos nós. E Deus está querendo forjar o nosso caráter, Deus está querendo forjar a nossa personalidade, para que nós verdadeiramente sejamos homens e mulheres de Deus, para que todos vejam que vá um homem de Deus e uma mulher de Deus. E nós vamos ver, né, o nosso saquetel chegando, nossa providência e ficando, e a gente ainda tendo para abençoar, a gente tendo para guardar, a gente tendo para prosperar, a gente tendo para conquistar. Então, reveja os seus conceitos, veja onde você tem falhado. Às vezes você tem gasto mais do que você devia, isso também, né? E nem entrega aquilo que pertence a Deus, não abençoa a obra de Deus. Então, assim, pare, pense e mude e entenda que buscando a presença do Senhor, você vai conseguir a provisão, como falou em Ageu, a madeira para edificar a sua casa, e você vai possuir as herdades, e Deus vai te fazer conhecido como um homem e mulher de Deus. E Deus eu termino essa mensagem dizendo que se você ouvir Deus, obedecer Deus, você vai ver a glória da casa, dessa última casa, ser melhor do que a primeira. Começou mal, mas você com Deus vai terminar bem, porque Deus é fiel. O fim das coisas é o melhor do que o começo. E eu quero encerrar essa mensagem orando para que Deus te dê estratégia, para Deus tirar de você, né, aquilo que está te impedindo de buscar a face dele, e que Deus mude a sua história, e que Deus faça o impossível, porque Ele nos chama a atenção para que o nome dele venha a ser glorificado em nossas vidas. E nós vamos orar
E a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Eu sou justa diante de Deus e você é que está nos ouvindo. Então, ore com fé para que Deus venha fazer com que o seu dinheiro venha prosperar e você tenha até para abençoar em nome de Jesus. Pai, eu sei que esta palavra não vai voltar vazia. Que o Senhor venha visitar, ó Deus, os lares de forma poderosa e fazer com que o teu povo se volte para ti. Que a face do teu povo se volte para a tua face. Que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos e darmos exemplos, Senhor, de pessoas que são fiéis a Ti. Que nós venhamos ter realmente os nossos desejos sendo realizados, como a aquisição de coisas, como o Senhor realizar aquilo que o nosso coração tem desejado, mas principalmente, Senhor, que nós venhamos ser ensinados, como o Senhor está nos ensinando nesta palavra, no programa Vida na Palavra, que o Senhor venha nos ensinar a ser bons administradores, que nós venhamos ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas, que nós venhamos entregar aquilo que pertence a Ti, que nós venhamos abrir as mãos, Senhor, para abençoar o órfão e a viúva, para que nós venhamos fazer aquilo que agrada o Teu coração, para que nós venhamos, Senhor, se preocupar com a Tua casa, quer dizer, Senhor, o templo do Senhor, ao estar na Tua presença, a obedecer os Teus mandamentos, porque assim nós vamos ver o nosso saquetel, Senhor, tendo o nosso dinheiro próspero, multiplicado, porque o Senhor é fiel. Que nós, antes de voltarmos a ver os nossos desejos realizados, aquilo que vem no nosso coração, que alegra o nosso coração, que nós venhamos primeiro, Senhor, se voltar a fazer a Tua obra, a pregar a Tua palavra, a abençoar aqueles que precisam, Senhor, a voltar a ter o primeiro amor, as primeiras obras. Senhor, nos muda, nos transforma, faça-nos, Senhor, homens e mulheres valorosos, cheios do Espírito Santo. E multiplica, Senhor, a finança do seu povo. Multiplica, Senhor, faça-nos administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque o Senhor diz, Senhor, que se formos fiel no pouco, sobre muito o Senhor nos coloca. E a fidelidade é quando obedecemos a Ti. Quando nós queremos ganhar o Seu reino por esforço, porque o reino de Deus é ganho por esforço. Tudo que abençoamos, Senhor, na Tua obra, no Teu reino, o Senhor multiplica, o Senhor prospera, porque o Senhor é fiel. E, Senhor, eu quero também pedir pelas famílias que estão enlutadas, que o Senhor console os corações, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê força, Senhor, para passar por essa etapa de dificuldade, de sofrimento, que o Senhor também, Senhor, dê força para que eles entendam que o Senhor está no controle de tudo. Nós também pedimos, Senhor, como a glória da última casa será melhor do que a primeira, nós queremos também pedir que o Senhor visite os enfermos, como nós já agradecemos por esses que já foram curados, pelas portas que o Senhor abriu na semana passada, e nós pedimos a Deus no Teu nome, que enfermos continuem sendo curados, que pessoas possam dar testemunho, Senhor, que tenham assistido esse programa e casamentos têm sido restaurados. Senhor, que famílias vejam seus entes queridos salvos, que o Senhor entre com providência, Senhor, na vida financeira, abrindo portas onde não tem portas. Eu não sei qual é a necessidade, mas pela Tua soberania, os Teus olhos que percorrem toda a terra, nós pedimos em nome de Jesus, que todos sejam abençoados, que as nossas vidas sejam abençoadas, porque há poder no nome de Jesus. Eu te oro te agradecendo, Senhor, por Tua fidelidade e misericórdia, em nome de Jesus, muito obrigada. Eu agradeço a você que tem sido nossos colaboradores. Nós temos tido pessoas que têm nos abençoado de todas as formas, e isso tem alegrado muito o coração de Deus, porque é a obediência ao chamado. E eu quero te dizer que continue nos assistindo, continue, fazendo parte, nos dando esse feedback, como eu tenho recebido pelas redes sociais. Continue. Esses dias mesmo uma pessoa me falou que como tem uma pessoa, uma jovem, que está sempre assistindo o programa e o Senhor tem falado muito com ela e a vida dela tem sido mudada. E assim é o nosso propósito, vida ser mudada através do programa Vida na Palavra. Então nós agradecemos, que o Senhor nos dê condição de estarmos juntos de novo no próximo programa Vida na Palavra, se o Senhor assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.
procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor, e se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias e Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para